De La Cruz de saída do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a notícia e fala também sobre Neymar de volta à seleção brasileira com acompanhamento de Carlo Ancelotti. Bora te atualizar também sobre o São Paulo com mais dinheiro graças a um ex-jogador. Péssima notícia no Palmeiras. Falo ainda sobre o Corinthians e os planos de carreira para Yuri Alberto. Para completar, tem Galo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, parceira do canal do Nicola. Sugestão para a noite dessa quarta-feira, vai na vitória do Bahia contra o Retrô, na vitória do Cruzeiro contra o CRB e na vitória do Vasco ou no empate na partida contra o CSA. Se esses três resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em R$101. Para participar é super simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na KTO, depois é só procurar pelos jogos. Combinado? Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa que melhorou consideravelmente no retorno da fase de grupos da Série D no sistema defensivo. Em 4 dos 7 jogos do retorno, a Lusa não sofreu gols. Isso pode ser um trunfo nas partidas de mata-mata contra o misto. Já o Al Nassr da Arábia Saudita, que acaba de contratar João Félix, quer outro atacante, dessa vez um brasileiro, Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo. A proposta do Al Nassr pode chegar a 70 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Zenit contratou o Luiz Henrique recentemente do Botafogo por 33 milhões de euros. Quero falar também sobre Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que pertence ao Mamelodi Sundowns. Ele foi um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes e interessa ao Fluminense. O problema é que há também um time do Qatar na parada, disposto a colocar mais dinheiro. A saideira do giro de notícias, Samir Chaud, presidente da CBF, é alvo de investigação da Polícia Federal por suposto esquema de compra de votos na eleição municipal de Roraima em 2024. Bora falar agora sobre o São Paulo com mais dinheiro em negociação envolvendo ex-jogador. Zagueiro Tuta, formado no tricolor, está trocando do Eintracht Frankfurt pelo Al Duhail do Catar. Operação de 15 milhões de euros ou 96 milhões de reais. O São Paulo já não tem mais percentual de venda futura, mas se beneficia graças ao mecanismo de solidariedade. O tricolor fica com 3% desse negócio, ou mais ou menos 2 milhões e 900 mil reais. São Paulo que havia vendido o Tuta para o Frankfurt em 2019 por apenas 7 milhões e 800 mil. Recentemente, também graças ao mecanismo de solidariedade, São Paulo embolsou 2 milhões e 970 mil com a transferência do Lucas Perry do Lyon para o Leeds e mais 1 milhão e 100 mil reais com a venda de Vitinho do São Luís para o Tijuana, ambos do México. O Antony deve ser o próximo a garantir dinheiro, mas muito mais dinheiro do que as cifras que eu citei com a saída dele do Manchester United. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Péssima notícia para o Verdão. Nelson de Ossa, um dos volantes monitorados pelo clube para substituir Richard Rios, é novo reforço do Betis. Operação concluída entre Monterrey e Betis, cifras na casa dos 14 milhões de dólares, ou 77 milhões de reais fixos, a mais 2 milhões de dólares em bônus, que podem fazer com que o negócio alcance 88 milhões de reais. O De Ossa era um dos alvos do Palmeiras, assim como Marcel Ruiz e o Wendel. O grande problema do De Ossa era o interesse de clubes da Europa e a vontade dele de jogar no velho continente. Em relação a Marcel Ruiz, o Palmeiras fez uma primeira proposta, a oferta foi recusada pelo atleta que pretende se mudar para a Europa. A expectativa do Palmeiras é de que não apareçam ofertas do velho continente e a partir daí a negociação possa avançar. Sobre o Wendel, atleta brasileiro que pertence ao Zenit, o grande problema hoje é a questão financeira. O Zenit insiste numa negociação de 20 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Para o confronto contra o CRB, o Cruzeiro é muito favorito diante do time alagoano. Partida de ida nessa quarta-feira no Mineirão para mais de 40 mil pessoas. Queria destacar o enorme abismo financeiro entre a Raposa e o CRB. Só para lembrar que sozinho o Gabigol recebe 2 milhões e 400 mil reais por mês. Pois bem, o salário do Gabigol paga
3 meses inteiros da folha salarial do CRB, incluindo atletas e também comissão técnica. Hoje a folha salarial do CRB está avaliada em mais ou menos R$800 mil. O time é o 10º colocado da Série B, enquanto o Cruzeiro era líder da Série A até a última rodada, quando perdeu em casa para o Ceará e foi ultrapassado pelo Flamengo. Mas é importante lembrar que esse mesmo CRB, com a folha salarial bem baixa, eliminou o Santos nos pênaltis na segunda fase. E o Santos tem alguém ainda mais caro do que o Gabigol. O Neymar ganha somente com direitos de imagem e salários, algo na casa dos R$4,5 milhões por mês. Você tem palpite para Cruzeiro e CRB? Aposto na vitória da Raposa, ainda que Leonardo Jardim poupe alguns titulares. Quero falar agora sobre Neymar, que já está traçando o seu caminho para a volta à seleção brasileira. Na próxima segunda-feira, Carlo Ancelotti e seus auxiliares pretendem estar no Morumbi para acompanhar o jogo entre o Santos e o Juventude. O Peixe vai jogar na casa do Tricolor. Essa observação em loco faz parte do processo de retorno do Neymar à seleção. O Neymar quase foi convocado para a primeira rodada de data FIFA sob o comando do Carlo Ancelotti. Você vai lembrar, empate contra o Equador e vitória contra o Paraguai. Na oportunidade, porém, o Ancelotti entendeu que até por estar voltando de contusão, seria melhor poupar o Neymar das duas partidas. O Neymar recuperado completamente da questão física, inclusive jogou os últimos 3 jogos por 90 minutos com a camisa do Santos, algo que não acontecia desde 2022. E está cada vez mais próximo o retorno do Neymar à seleção brasileira. Vale lembrar que ele não é convocado há quase 2 anos e Carlo Ancelotti vai ter apenas mais 8 jogos até a Copa do Mundo, então qualquer oportunidade de ter o craque brasileiro com a seleção pode ser super importante. Data FIFA, na próxima, terá jogos do Brasil contra Chile no dia 9, fora de casa, e 14 de setembro, perdão, Chile em casa no dia 9 e no dia 14 de setembro contra a Bolívia na altitude de La Paz ou de El Alto, ainda mais alto, quase 4.000 metros acima do nível do mar. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo não para de contratar. Nessa quarta-feira anunciou a chegada de Alexander e Portilha pode ser o próximo. O volante colombiano de 26 anos de idade pertence ao Tajeres. O Portilha já aceitou a oferta do Galo, proposta que faria dele dono de um salário 3 vezes maior do que o atual. O grande problema é o acordo com o Tajeres, que colocou inclusive uma data limite para a negociação ser concretizada. Se o Atlético não apresentar as garantias bancárias que o Tajeres exige até a noite dessa quarta-feira, a negociação será suspensa. O Tajeres desconfia da capacidade de pagamento do Atlético, até por conta de todas as últimas situações de não pagamento feitas pelo Atlético. Vale a lembrança de que na semana passada jogadores do Galo chegaram a fazer notificações extrajudiciais. O caso do Rony, o mais grave de todos, ele procurou a justiça pedindo a rescisão do contrato. Esse problema foi solucionado, o Galo colocou as contas em dia e agora tenta convencer o Tajeres a fazer o negócio sem a apresentação das garantias bancárias, que aumenta o custo final da operação. Atlético, que já fechou a contratação do Biel, anunciou a chegada de Alexander, tem conversas avançadas com o Renier, também gostaria de fechar com o Portilha e com o Paulinho, lateral direito que pertence ao Vasco e deve chegar por empréstimo até o fim da temporada. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente de Yuri Alberto. Conversei com o André Cury, representante do atleta, que revelou o projeto de carreira do Yuri. O atacante abriu mão de se transferir para o exterior nessa janela de transferências, e a maior prova disso foi dada com a renovação do contrato até 2030. O projeto do Yuri é ficar no timão até a próxima Copa do Mundo, marcada para metade do ano que vem. Ele entende que se mudasse para um clube, por exemplo, como o West Ham ou o Nottingham Forest, correria o risco de ter, por conta de um período de adaptação, um momento fora do time. Aquela coisa de estar no novo clube, ser reserva, não conseguir ser titular absoluto. E isso certamente o afastaria de qualquer possibilidade de estar na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2026. O Yuri acredita demais que gols com a camisa do Corinthians podem credenciá-lo na briga por um lugar na camisa 9 da seleção brasileira. E a permanência do Corinthians faz parte desse projeto. Então, o Yuri Alberto sonha em se fixar, em se tornar ainda mais ídolo do Corinthians e estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem. A partir do Mundial, que está marcado para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, a partir daí ele topa ouvir propostas do exterior,
projeto desenhado entre Yuri Alberto, seus pais e o representante dele, o André Cury. Yuri, que soma 36 jogos, 13 gols e uma assistência na atual temporada, o novo contrato até 2030, que garantiu a ele aumento salarial. O Yuri ganhava na casa de 1.700.000 mensais, seu novo vencimento gira na casa dos 2 milhões de reais por mês. Bora fechar o vídeo para falar sobre Nicolás de la Cruz. O meia atacante do Flamengo talvez nem admita publicamente, mas quer deixar o rubro-negro para voltar ao River Plate. Essa vontade já é antiga e foi ainda mais aumentada depois do episódio com o José Luiz Runco. O médico do Flamengo, demitido na semana passada, deixou o de la Cruz numa situação extremamente ruim, até porque o Runco expôs a condição clínica do de la Cruz num grupo de WhatsApp com 71 pessoas. O Runco escreveu, abre aspas, o jogador foi comprado em outra gestão sem a menor condição, pois apresenta lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se tiver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, fecha aspas, disse José Luiz Runco. A situação ficou muito ruim para o de la Cruz, que inclusive foi liberado dos treinos para ficar um período no Uruguai ao lado da família. Pois bem, voltando ao Flamengo, de la Cruz entendeu que talvez seja a hora de se mandar. E a grande esperança de negócio passa pelo River Plate. Marcelo Gallardo, técnico do clube argentino, sonha com a volta do de la Cruz antes mesmo desse episódio bastante triste da semana passada. De la Cruz, que tem contrato até junho de 2028 e foi comprado pelo Flamengo mediante pagamento da multa rescisória por algo na casa dos 14,5 milhões de euros. Hoje o jogador está avaliado em 18 milhões de euros, mas certamente, se existir um negócio com o River Plate, as cifras serão bem inferiores. Acho, inclusive, que o Runco fez por desvalorizar por completo o valor de mercado do Nicolás de la Cruz. Gostaria de saber a sua opinião. Você, na condição de dirigente do Fla, toparia negociá-lo ou não e em quais condições? Só para lembrar que o Flamengo da atual temporada já disputou 44 jogos, de la Cruz só esteve em campo em 20, ou seja, menos da metade. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!